Ok. Faça um sinal com a mão, só para eu... Ok. Tudo bem. Eu vou ficar aqui, senão vai aparecer. Bom, é uma satisfação imensa. Nós estamos aqui com o coronel reformado, Ennio Fontinelli, que atuou durante 10 anos como chefe do Departamento de Telecomunicações do SNI. Estou certo? Certo. E atualmente o coronel Ennio Fontinelli, ele atua como geopolítico, dando cursos, e inclusive tem um canal no YouTube, e muitas pessoas têm tido acesso a diversas informações concernentes à geopolítica nacional e internacional através dos seus conhecimentos. Então, coronel, nós começamos aqui neste momento a falar agora sobre a conjuntura internacional do presente momento. Quem, de fato, agora está comandando, está dando as cartas no jogo da geopolítica internacional no momento presente? Em primeiro lugar, deixa eu dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui. Professor de História, mais que ninguém interessado em geopolítica. Até para poder fazer a prospecção do futuro, né? Quem está no comando do mundo em termos geopolíticos? Isso é uma pergunta que precisa ser balizada no tempo. Se nós pegássemos uma fotografia de satélite em cima da Europa no ano 2000, nós veríamos a Europa inteiramente vermelha, com honrosas exceções, mas pelo satélite tudo vermelho. Isso significava que a esquerda estava ganhando o mundo ocidental. Mas eu sempre faço questão de dizer que a esquerda não é a esquerda. A esquerda é um instrumento da nova ordem mundial para conquistar o mundo e implantar nesse mundo um regime totalitário que aprisione toda uma população dentro de um anel em que a cúpula governante e os magnatas se revezam no poder, mas a população fica aprisionada. Essa é a receita do comunismo. E a nova ordem mundial, os Illuminati, acharam maravilhoso esse tipo de regime quando verificaram que no mesmo momento em que caiu a União Soviética, caiu em 1983, mas o símbolo é o Muro de Berlim, em 89. Quer dizer, o Muro de Berlim caiu em 89 e a nova ordem mundial foi fundada em 90. Não demorou muito. Por quê? Porque quando o Muro de Berlim, ou quando a União Soviética desmoronou, se esfacelou em vários países independentes, o interessante da história é que apareceram da noite para o dia miliardários russos. Como é que pode um regime comunista você ser miliardário? E, no entanto, você pode ver o que aconteceu na Rússia logo após. O petróleo era de um, a ferrovia era de outro, o minério era de outro. Então, miliardários russos surgiram do nada. Então, os Illuminati perceberam que a Rússia era capitalista. Mas o capitalismo era oculto. Tinha a nomenclatura que mandava e o capitalismo no mercado negro fazendo fortunas. E como eu estou dizendo, eles se revezavam, porque a cúpula era corrupta, gerava milionária. E aí vinha para o mercado negro e o mercado negro dava espaço para um governante novo. Um círculo vicioso em que a população estava aprisionada. E os Illuminati perceberam que aquele regime que perdurou por 60 anos na Rússia, na União Soviética, era o ideal para escravizar uma população num regime totalitário. Por isso é que a esquerda não só recebeu um fôlego extra, ela recebeu foi um tufão extra. Toda a grana do mundo foi descarregada em cima da esquerda. Por isso é que no Brasil a esquerda foi maravilhosa. Conquistou isso, conquistou aquilo. Não é a esquerda, não foi a esquerda. O PT é uma porcaria.
Quer dizer, toda a esquerda mundial, inclusive no Brasil, se você for espremer, eles não têm nada. Agora, grana, eles têm demais. E essa grana é fruto de duas coisas: dos bolsos milionários da nova ordem mundial e da autopromoção de si mesmos através da corrupção generalizada, sistemática, que não é uma invenção do PT. Ela é mundial. Ela faz parte de um plano. Então, mas eu estava dizendo, se você olhasse uma fotografia de satélite sobre a Europa, você ia ver a Europa inteiramente vermelha no ano 2000. A gente nunca sabe quem é realmente o protagonista da nova ordem mundial. Eles são sempre secretos. Assim como secreta é a sua reação, que eu chamo de nova ordem mundial. A gente sabe que ela existe pelos sintomas, não sabe quem é quem nela. Mas essa reação, como sintoma, aparece claramente primeiro na Europa. Como assim? Porque o mapa da Europa, que era vermelho, foi começando a pontuar azul. Um país ficou azul, o outro ficou azul, o outro ficou azul. Isso eu posso ir dizendo os nomes, mas foi não crescendo. A Inglaterra também. A Inglaterra chegou a azular tanto que pediu para sair da União Europeia, o Brexit. Brexit, exato. Então, se a gente olhar hoje o mapa da Europa, a gente vai ver que resta muito pouco de vermelho lá, por causa da reação. Então, quem é que comanda o mundo hoje? Eu esqueci de dizer, a eleição do Trump. A eleição do Trump foi contra todas as opiniões das mídias, dos intelectuais, dos analistas políticos, etc. E, no entanto, ele venceu. O azul venceu de novo. No Brasil, o Bolsonaro, inexplicavelmente, também venceu. Mas não é o Bolsonaro, é o espírito nacional. E esse espírito nacional está inflado também pela nova ordem mundial. Ele encontrou amparo para fazer valer a sua voz. Então, olhando agora o mapa do mundo, você vai ver uma Europa se tornando azul, inclusive a Rússia, os Estados Unidos azuis, o Brasil azul, os países sul-americanos azuis, exceto Bolívia, Venezuela, na América Central, Cuba. Então, mas a gente já está vendo que o vermelho passa a ser minoritário, ele passa a ser pontual, ao contrário de antes, onde o azul era pontual. Então, respondendo à tua pergunta mais diretamente, quem está no poder? Até recentemente, até pouco tempo, seguramente a nova ordem mundial estava no poder. E ela representa os Illuminati, antigos, lá da Baviera, de 1740, mais os comunistas, derrubados em 1989 em Berlim, e mais os muçulmanos, que já são totalitários por natureza. E inimigos dos inimigos da nova ordem mundial. Os inimigos da nova ordem mundial somos nós. O inimigo principal a ser derrotado pela nova ordem mundial é a sociedade judaico-cristã. Então, você ter como amigo ou aliado os islâmicos, os muçulmanos, é mais uma sopa de mel nesse caldeirão. Também são inimigos dos cristãos e também queriam derrubar os cristãos. Então, quem está no mundo, quem está comandando no mundo hoje, é uma briga ainda, mas quem está vencendo nitidamente é a nova ordem. O senhor acredita que há um plano da antiga nova ordem, do pós-guerra, para encabeçar esse jogo? Ou seja, quais são as cartadas deles no momento, dos Illuminati, do bloco islâmico e dos comunistas, para tentar reaver esse poder grandemente perdido, essa influência? A história dos Illuminati não deixa mentir. Eles já foram derrotados diversas vezes ao longo da história. Já foram derrotados na Europa logo após a Revolução Francesa, que era Illuminati, mas que não conseguiu se estender pela Europa. Já foi derrotado nos Estados Unidos, que foi tentado introduzir através da maçonaria, e a própria maçonaria descobriu o engodo e expulsou os Illuminati.
Ela já foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, porque queria montar um organismo supranacional, e montou, chamado Liga das Nações, que não vingou, por causa da ausência dos Estados Unidos, então ela foi derrotada. Na Segunda Guerra Mundial ela criou, da mesma maneira, criou a ONU. Essa sim é que permanece até hoje, como instrumento da nova ordem mundial. Mas a reação se faz sentir através desses sintomas que eu acabei de dizer. Então, eles têm planos para o futuro? Claro, eles sempre tiveram. Eles perdem, dão um passo atrás, tomam fôlego e avançam de novo. Então, é de se esperar que os Illuminati, não mais a nova ordem mundial, porque o comunismo vai acabar, mas os Illuminati se recolham e voltem a fazer planos para dominar o mundo no futuro. Mas, no meu ponto de vista, dessa vez, não menos que meio século. A bola da vez está com a nova ordem, que é essa reação antiglobalista, patriótica, né, que nós temos aí como representantes Trump, Bolsonaro, Putin, inegavelmente, né, querendo ou não, goste ou não dele, sim, tem cumprido esse papel. Verdade. De contraposição à nova ordem ao globalismo. Mas foi bom você falar em Putin, porque o poder não deixa espaços. Isso desde a Grécia, desde Roma, que os poderes constituídos sabem que precisam ocupar o espaço permanentemente, porque o poder não deixa espaços vazios. Então, se a nova ordem mundial está desmoronando, e se a nova ordem mundial não é um organismo que se destine também a dominar o mundo de forma autocrática, então quem é que vai dominar? Quem é que vai mandar nessa história? Então, a nova geopolítica, a que se esboça, é que esses aliados de circunstância que decidiram atacar ou lutar contra a nova ordem mundial, os mais importantes são os Estados Unidos e a Rússia. Tem outros protagonistas, mas os dois poderes bélicos do planeta são esses. A China você pode até lembrar, mas não contrasta com a Rússia em poder bélico, nem aos Estados Unidos. Então os dois poderes militares que estão presentes são a Rússia e os Estados Unidos. Então, como o poder não deixa vácuo, assim que a nova ordem mundial cair, esses dois vão arreganhar os dentes um para o outro para a conquista de espaço. Só que dessa vez não vai ser uma guerra ideológica como é hoje. Capitalismo contra comunismo, democracia contra comunismo. Não. Porque no caso particular, tanto russos quanto americanos são cristãos. Então a ideologia tende a desaparecer, a ideologia do jeito que a gente já conhece politicamente, tende a desaparecer. Então como é que vai, por que um vai ser inimigo do outro? Aí nós vamos voltar ao passado, à história do passado. É por conquista territorial e poder. Então eu não tenho dúvida que a Rússia vai tentar, primeiro, fundar um bloco monolítico do lado de lá, na Eurásia, e os Estados Unidos na América. Fala. Eu, há pouco tempo, vi alguma cogitação referente a uma possível retomada da monarquia na Rússia. O senhor acha que essa hipótese é plausível ou fora de cogitação? A hipótese da monarquia, onde quer que haja democracia, ela é factível, mas não totalitária. A única monarquia que é factível quando em convivência com a democracia é o parlamentarismo monárquico. E há ocasiões políticas, não geopolíticas, há ocasiões políticas em que você só consegue resolver os impasses nacionais através da monarquia parlamentarista. Isso aconteceu na Inglaterra. Exato. Então, eu acho possível, mas eu não acho provável. Até na Romênia também se fala sobre isso. Eu acho possível, mas não acho provável.
Eu acho que a democracia vai se generalizar no planeta como um todo, exceto naquela parte que a gente já sabe que é muçulmana, onde o totalitarismo depende. A religião muçulmana, o Islã, não é uma religião, não só é uma religião, como é um poder político. A conjuntura atual, Oriente Médio, Estreito de Hormuz, de um lado ali nós temos a Arábia Saudita, sunita, salafista, e de outro lado um Irã xiita. Como o senhor vê essa situação, esse cabo de guerra, não é, dos últimos dias, das últimas semanas? Parece que o conflito está se acirrando ali na região. Não me leva a mal, mas existem fenômenos pequenos e fenômenos grandes. Todos os fenômenos que eu classifico de pequenos que estão acontecendo no mundo de hoje, leia-se Venezuela, leia-se Irã, leia-se Estreito de Hormuz, leia-se tentativa de dominação da Ucrânia, leia-se os russos na Crimeia, leia-se a mudança de regime que agora fez o premier da China, o chefe do Kremlin, tomando a si poderes autoritários que não tinha até então. Então, eu chamo isso, não são pequenos. Para cada nação isso é um fenômeno enorme, mas como um todo são diversões. Diversão é um termo militar, não é um termo, não estou vendo um filme nem vendo uma comédia, não. Diversão é um termo militar, a gente chama de manobra diversionária. Quando você quer conquistar um objetivo lá, mas não quer que o inimigo saiba. Então você começa a fazer coisas aqui e acolá. Os ladrões de banco aqui no Brasil aprenderam isso. Para roubar o banco, eles primeiro incendeiam um ônibus aqui, a polícia corre para cá e eles vão lá e assaltam o banco. Quer dizer, é uma manobra diversionária. Por isso que a gente chama de diversão. Eu acho que essas coisas, o Irã faz parte do contexto de uma diversão, de uma manobra diversionária. Porque o que está interessando aos dois blocos, os russos e os americanos, é a formação de blocos monolíticos. A América é inteiramente azul e a Eurásia inteiramente vermelha. A Europa vai ser a região de conflito entre os dois. Mas a Venezuela, por exemplo, está sendo defendida pela Rússia. A gente vê isso nitidamente, né? Nitidamente, exato. Mas é diversão. Porque tanto russos quanto americanos... distração de algo maior à frente. Para poder ter moeda de troca, para barganha. Quer dizer, você me dá a Ucrânia que eu te dou a Venezuela. Não enche o saco na Ucrânia que eu não enche o saco na Venezuela. Porque os dois já sabem que o mundo vai voltar a ser imperialista dessa forma. Não imperialismo do passado. Quando eu falo em blocos, eu não estou falando que vai ter um rei do bloco. O Putin vai ser nomeado imperador. Não, não é isso. As nações vão se reunir em blocos, tal qual a União Europeia é hoje, só que ela é ideológica. A ideia da formação de bloco é boa quando você tem identidade de objetivos. Então, quando eu falo numa América Azul, eu não estou falando que o Trump vai ser imperador Trump. Não. Vão ser negociações entre todos os países para abrir as fronteiras, para melhorar o comércio, para que a defesa do continente seja garantida pela soma dos exércitos. E eu não tenho dúvida que no caso do Bloco Azul, que o Bloco Azul vai precisar de duas potências para segurar o território. Uma delas é os Estados Unidos, a gente já sabe. A outra é exatamente onde a gente está sentado no Brasil. O senhor acredita que será mantida então essa questão da zona de retaguarda? Diferente. Bem diferente. Porque a zona de retaguarda partia do princípio de que uma guerra nuclear ao norte contaminaria toda a atmosfera do hemisfério norte, mas não a do hemisfério sul. Que o vento que venta lá não venta cá. Então, a única parte protegida do mundo numa guerra nuclear global, como a gente pensava que pudesse existir, era o hemisfério sul. Então, aquelas nações que tivessem conflito ao norte precisariam
tinha uma zona de retaguarda que lhes garantisse suprimentos, que lhes garantisse a sobrevivência e que garantisse, inclusive, a continuação da guerra no dia D+1, no day after. Porque guerra atômica só dura 24 horas, né? Não há como uma guerra atômica durar 30 dias, não há. É tudo de uma vez só. Então, o day after ia ser uma guerra convencional e ia continuar existindo pelas zonas de retaguarda. Então, isso é uma composição que fez parte da Guerra Fria, aquela em que o mundo vivia apavorado com a quantidade de armas nucleares que existiam, capazes de destruir o país dezenas de vezes, o planeta dezenas de vezes. Hoje, não. Hoje a bomba atômica e a bomba de hidrogênio são obsoletas. Não vão ser mais usadas. Pulso eletromagnético. Agora sim. Pulso eletromagnético, bomba de grafite, a bomba de nêutrons. Essas são as bombas modernas. E essas bombas modernas, embora possam ser utilizadas de forma estratégica, não convém a nenhum exército do mundo fazê-lo. Vão ser usadas em zonas definidas territorialmente, portanto, bombas táticas. Quando eu falei que vai haver disputa por territórios, eu estou falando que a Rússia vai tentar avançar sobre a Polônia de novo. Mas, se for uma... Ucrânia. A Ucrânia já está, né? Mais Polônia, o senhor acredita que então a Rússia tentará avançar sobre a Polônia? Tentará avançar sobre a Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Lituânia, Estônia. Tentará avançar. Mas, como eu disse, não é mais uma guerra de tanques. Vai ser tentar fazer acordos comerciais, tentar fazer com que o ritual de defesa seja organizado de uma forma única. Não é mais a turbulência do tanque. Mas acontece que o homem é o homem. O mundo é o mundo e o homem é o homem. O homem pode discordar. Quando ele discordar, aí sim vai ter uma guerra local, usando armas táticas e não mais estratégicas. O Brasil nessa conjuntura, o senhor acredita que essa aliança sólida com os Estados Unidos, esse alinhamento, né, para reverberar aí uma expressão que o presidente Bolsonaro tem utilizado, né, esse alinhamento com os Estados Unidos, como o senhor vê isso nessa situação, principalmente diante da escalada do comunismo na Venezuela? Eu não vejo escalada comunista na Venezuela. Vejo os comunistas instalados na Venezuela. Mas eles pararam onde estão. Não tem mais escalada alguma. Não tem mais o que fazer além disso? Não, ele não pode conquistar mais povo nenhum. O povo é absolutamente contra aquilo lá. O que existe é o poder da força que aprisionou o povo. Então não há escalada. O que existe é uma situação fixada. Uma panela de pressão que a qualquer momento vai estourar. Agora, como eu vejo o Brasil aí nesse contexto, eu vejo sim o Brasil caminhando para ser uma potência econômica e militar. A Venezuela vai cair por si só. Ele é um quisto. Vai ser botar um bisturi e acabou. Acabou. Basta um estopim para que não basta um estopim, não basta a Rússia tirar o time. E é o que vai acontecer. A Rússia vai dizer, olha, quer saber? Tchau, não estou mais aí. Acabou a Venezuela. Acabou o Maduro. Quando os Estados Unidos provavelmente concederem um aval, ainda que não formalmente, para que a Rússia avance na Ucrânia, na Polônia, então o senhor acha que... a Polônia ainda é mais para frente. Sim. A Europa vai ser zona de conflitos importantes, mas localizados. Eu disse que a Eurásia vai ficar com a Rússia, as Américas com os Estados Unidos. A Europa está no meio. Ela vai ser disputada palmo a palmo. A Inglaterra, nesse caso, que inegavelmente é uma potência, onde se situaria diante do novo quadro, novo primeiro-ministro? Como o senhor vê? Esse novo primeiro-ministro já disse que até outubro ele faz o Brexit com ou sem acordo com a União Europeia. Está sacramentado. E com a saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da União Europeia, é que vai ser em cascata. Por que vai ser em cascata? Porque a União Europeia, ela aprisiona o país membro na sua capacidade de desenvolver.
Porque as leis são feitas não para um país, são feitas para um todo que já tem por trás a ideia Illuminati. Então é exatamente para sufocar as soberanias. Então, por que toda essa transição da Inglaterra para sair do Brexit está sendo tão dramática? Porque para a União Europeia não interessa nem um pouco a saída da Inglaterra, total, porque no momento em que a Inglaterra sair, vai começar a fazer acordos bilaterais, que a União Europeia não permite. Adivinha qual vai ser o primeiro acordo bilateral da Inglaterra? Com os Estados Unidos. A Inglaterra vai alçar voo e os outros países europeus vão botar... Ih, rapaz, eu não sabia que era tão bom sair da União Europeia. E vão reivindicar a mesma coisa. Pode vir aí um efeito dominó. Sem dúvida. Uma última questão. Brasil. Qual é a perspectiva da sua análise, sua perspectiva por experiência, para esses anos aí que nós temos com Bolsonaro à frente do país? Geopoliticamente, falar do Bolsonaro durante o mandato dele é pouco. E geopoliticamente você tem um caminho a seguir, um objetivo a conquistar. Esse objetivo está mais longe do que o Bolsonaro, como ser humano, pode contribuir. O Brasil vai caminhar no sentido da união das Américas, o Brasil vai caminhar para o próprio desenvolvimento, o Brasil vai se tornar uma potência militar para segurar todo esse mecanismo que eu chamo de URA, União das Repúblicas Americanas, incluindo os Estados Unidos, é um nomezinho que eu dei. Mas o Brasil tem uma importância fundamental nesse processo. Só que esse processo começou agora, com a eleição do Bolsonaro. Mas ele vai se estender por muito mais tempo ainda. E o fiador desse futuro se chama Exército Brasileiro. Impressionante. Nesse contexto da política atual, diante desses vazamentos, desses crimes, não há uma dúvida de que crimes foram cometidos por hackers, etc. Como o senhor vê essa situação? Porque pessoas de altas esferas do governo estão sendo aí atacadas, né, por esses criminosos, ministros, o próprio presidente. Fernando, jus esperneandi. Quem está perdendo está tentando se agarrar na primeira tábua de salvação quando o navio afunda. Então, o barco está afundando e eles estão desesperados buscando uma forma de impedir. Eles sabem que não podem mais impedir, mas retardar o processo de retomada. É isso. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor por ter me recebido aqui. Eu atuo como professor já há 10 anos e, como lhe disse aqui anteriormente, é uma honra imensa, inigualável, é uma oportunidade singular, uma coisa que já há mais de 2 anos eu almejava e tinha dito já para o pessoal aí, para os meus alunos, né, que um dia eu estaria aqui com o senhor e está aí a coisa concretizada. Eu não creio que nós vamos demorar a ver o êxito, o sucesso do Brasil, não é, Coronel? Eu coloco de outra forma. O nosso resgate vai demorar aí uns 20 ou 30 anos. Mas não significa dizer que a gente vai esperar 20 a 30 anos para ser felizes. Nós vamos ter uma felicidade por dia. E a felicidade é a soma das pequenas felicidades. Exato. Então, eu acho que o Brasil vai caminhar num sentido muito mais do sorriso do que do senho. Eu quero deixar um abraço para os teus alunos. Eu adoro a juventude. Eu acho que o Brasil não mais me pertence. Um dia, lá no passado, eu achei que eu era uma peça importante no concerto brasileiro quando eu fui autoridade governamental.
Depois, com a idade, veio a perfeita consciência de que o mundo é do jovem, o mundo é de vocês. Creiam, o Brasil vai crescer. Nós, não mais eu, mas vocês, vamos ser felizes. Eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado, coronel. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Maravilha.